Fala Mengão, saudações rubro-negras, estamos aqui de novo para falar sobre o Mengão, falar sobre o jogo Flamengo e Atlético Mineiro, onde o Flamengo ganhou do Atlético Mineiro de 1-0 lá na Arena RMV, mas infelizmente ficou a desclassificação e a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí, sobre o resultado, o jogo e sobre o que o Flamengo pretende fazer com todo o investimento que foi feito aí. Então a gente vai se ligar nisso a partir de agora, no momento que a gente vai falar no vídeo. Se liga. Flamengo sou uma, duas, três. Salve, salve nação! Estamos aqui de volta aqui e antes de mais nada eu gostaria de fazer aquilo que eu faço sempre, né, que é agradecer aos novos seguidores, dar parabéns àqueles que estão junto com a gente aqui nessa luta, nessa batalha. É um canal novo que está começando aos poucos e cada dia mais um seguidor, mais uma força se somando, mais um Mengão se juntando a gente, essa família aqui, e a gente vai crescer juntos. Esse é o objetivo, essa é a meta, que Mengão é grande e Mengão com Mengão se entende. E é Mengão ajudando o Mengão. Chega junto, você que ainda não é inscrito, passa por aqui, vê a gente, faça sua inscrição, faça parte do canal, faça parte da família de Lima Fla. Estamos juntos. Vamos falar um pouquinho sobre o que foi o jogo de ontem. O Flamengo ganhou de 1-0, mas não veio a classificação. E a classificação não veio, não foi nem pelo jogo de ontem. A classificação não veio pelo jogo do Maracanã, onde a gente deixou de jogar e permitiu que o Atlético Mineiro fizesse 1-0 aqui no Maracanã. E não tendo a oportunidade da gente reverter esse resultado lá na Arena RMV. Infelizmente é isso, né? E eu acho que o Felipe Luiz, ele é um ótimo treinador, um cara de caráter, um cara que fala algumas coisas que são bem relevantes mesmo em relação ao time, mas eu acho que tem momentos que eu acho que ele tem que deixar a emoção de lado e pensar um pouquinho no que ele está falando, entendeu? Porque a pressão em cima agora aumentou. Aumentou porque quando ele falou que o campeonato, a Copa do Brasil não era prioridade, eu acho que ele abriu margem para pressão, entendeu? Porque não tinha nem necessidade dele falar isso e não tinha nem necessidade de ser esse o objetivo do Flamengo, de não ser prioridade a Copa do Brasil. Porque a Copa do Brasil, o título da Copa do Brasil iria render para o Flamengo em 70 milhões. O título. Fora todos os outros ganhos que teve no decorrer da competição, entendeu? E eu acho que esse é um valor bem significante e em relação a tudo aquilo que o Flamengo já investiu, já fez, até porque tinha um discurso que o Flamengo não tinha dinheiro, foi repassado com caixa baixa, que não sei o que, isso que lá, e de repente, do nada, surgiu dinheiro pra caramba, entendeu? E aí vem aqueles papinhos que a gente está acostumado a ver e que tem um pessoal querendo que a gente pense dessa forma também, então a gente tem que ficar ligado. Porque eu já ouvi até de pessoal perguntar se realmente a torcida não quer o estádio. Como é que a torcida não quer estádio? A gente nem tem estádio, como é que a gente não vai querer estádio? Aí vem o presidente que ele não quer fazer o estádio, porque isso aí vai lembrar a antiga gestão, mas eu acho que não tem a antiga gestão, não tem a nova gestão, não tem nada, tem um Flamengo, entendeu? E o Flamengo tem que ser acima disso tudo, até porque o dinheiro não está saindo do bolso dele. Eu acho que ao invés dele ficar arrumando motivo para não fazer o estádio, ele deveria estar procurando motivos para fazer o estádio. Dinheiro para fazer o estádio. Até porque isso não faltaria se ele tivesse empenhado para isso. Entendeu? Mas só que aí tem a vaidade do cara que é o presidente, entendeu? Tem a vaidade do cara que é o diretor de futebol. As vaidades estão acima do interesse do clube. E isso é que a gente tem que lutar contra, entendeu? Porque para lutar, para gritar, para xingar, para falar dos torcedores, do jogador, a gente está pronto. Acho que a gente está pronto também para cobrar do presidente, sim, que a gente quer estádio, sim. A gente quer ter um estádio do Flamengo, entendeu? E a gente já tem o terreno, a gente já tem o espaço, que é um ótimo espaço para isso. E por que a gente não vai ter? Entendeu? Ah, daqui a 20 anos a gente vai... Durante 20 anos a gente tem o Maracanã, mas o Maracanã não é nosso, a gente vai comprar o Maracanã? Se ele comprar o Maracanã, tá tudo certo. Agora o que a gente não pode é ficar refém num estádio que não é nosso, que a gente não manda aí nada, entendeu? Joga lá quem quer, entendeu? E a gente não tem ingerência nenhuma sobre aquilo, ó. A princípio a gente tem uma coisa que na verdade não existe, entendeu? É uma coisa fictícia. A gente não manda aí nada, o Maracanã não é nosso, entendeu? E a gente tem uma possibilidade de ter um estádio, por que a gente não vai ter? Porque o presidente não quer, o presidente não é dono do Flamengo, entendeu? E antes de assumir, ele já sabia dessa responsabilidade, entendeu? E ele veio já sabendo, então ele tinha que assumir isso, entendeu? E a gente, como torcedor, a gente tem que cobrar isso sim, a gente quer estádio sim, entendeu? A não ser que a gente não queira.
Mas isso é uma vontade realmente da torcida ou é uma vontade que estão querendo incutir na gente? Entendeu? Estão querendo criar essa vontade na gente. Entendeu? Porque até onde eu sei, eu como torcedor quero ter um estádio do Flamengo. Todos os times têm um estádio. Entendeu? E a gente não tem um estádio porque... E ainda mais porque se a gente tem essa possibilidade de ter um estádio. Entendeu? Agora não vem com esse papinho de que vai comprometer o time, que vai isso, que vai aquilo. Porque não vai. Porque a gente tá vendo aí o gasto como é que tá sendo feito aí, ó. Da maneira que foi feita. Nunca foi feita antes da maneira que está sendo feita agora. E a gente teve gastos bem menores com time bem melhores, qualificados. Entendeu? Quer dizer, não posso nem dizer que é melhores porque a gente ainda não viu o resultado desse. Mas a gente já viu o resultado de outros times que a gente já fez e que a gente conseguiu ótimos resultados, entendeu? E com bem menos do que está sendo gasto agora de uma vez só. Entendeu? Então essa responsabilidade a gente tem que guardar na memória, porque a gente tem memória curta também, a gente tem que guardar na memória para cobrar depois. Entendeu? Porque depois não adianta vir com o papel de que está faltando dinheiro, que não tem dinheiro, que tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo, entendeu? Porque acima de tudo tem que ter responsabilidade, tem vários compromissos, entendeu? E o time que a gente tinha até então, antes de vender o Éder e antes de vender o Gerson, era um time bom. A gente só precisava só de recomposição. Agora não veio a recomposição. Veio o quê? A gente teve que vender 2, entendeu? Para comprar 4, 5. Entendeu? E outra coisa, a gente está perdendo um goleiro de graça e vai gastar um dinheiro para trazer um outro, que é para ser reserva. Entendeu? E até agora esse outro também não apareceu. Entendeu? E aí vamos ver quanto que vai ser gasto por esse novo goleiro. Entendeu? Porque todo mundo reclama, todo mundo fala mal, mas entendeu? Mas o cara deu conta de em várias e várias vezes a gente esteve sem goleiro. E o Matheus, ele deu conta assim. Falhar, todo mundo falha. O Rossi falhou, o Raul falhava, entendeu? Qualquer goleiro vai falhar em algum momento, entendeu? E a gente tem um reserva. Tu quer um reserva que não falha, então ele é titular, porra. Se ele não falha, se ele é bom pra caramba, ele é titular, entendeu? E como que você vai falar de um cara que não erra se ele pouco joga? Entendeu? A mesma coisa, colocaram não vou nem entrar no mérito agora do que a irresponsabilidade do Felipe Luiz em colocar o Alacian para bater o pênalti, porque quem está em campo está ali para isso, entendeu? Mas eu acho que a responsabilidade de quem escala é maior do que quem bate, entendeu? Porque o cara tem que saber quem que está ali pronto para bater o pênalti. E se a gente teve condições de botar o time todo ontem para jogar, por que a gente não mesclou no anterior? Porque eu não sou contra preservar, poupar o que ele quiser falar. Agora o que ele não pode é mudar um time e falar a gente vai botar o time reserva para jogar. Até porque a gente não tem time reserva. Time é aquele que joga, é aquele que treina junto, entendeu? Aonde que a gente vê esse time jogando? Joga esporadicamente, entendeu? Porque até esse time reserva que jogou tinha jogadores novos que ainda nem... Entendeu? Tem ainda a devida inserção no time do Flamengo. Os caras estão chegando agora, né, tem um período de adaptação, né? Porque o cara jogou um jogo bem pra caramba que ele vai jogar todos os jogos bem. Entendeu? O cara tem que se adaptar, o cara tem que jogar, o cara tem que ter referências. E para ele ter referência, ele tem que estar jogando junto com os caras o tempo todo. Agora, se um dia ele jogar com um que tem uma característica, no outro dia ele joga com outro que tem outra característica, quando é que esse cara vai se adaptar a esse time, irmão? Então é complicado, entendeu? O Felipe é um cara que tem as convicções dele, entendeu? A gente respeita e tudo, mas só que ele tem que entender o seguinte, ali não é laboratório, mano, até porque a gente sabe que ele tem muita teoria, e ele quer confirmar essas teorias. Como que ele vai confirmar as teorias dele? Colocando em prática. Então cada jogo do Flamengo é um laboratório para ele. Ele tem que saber que a prioridade não é o laboratório dele, a prioridade são os títulos que a gente está aqui para disputar, até porque foi investido muito dinheiro nisso. E a gente deixou de ganhar bastante dinheiro agora, entendeu? E em cima de experiências que estão sendo feitas, porque querendo ou não, são experiências que estão sendo feitas, cara. O cara falou que não era prioridade, que não ia jogar o Arrascaeta, que não sei o que, sei lá. Meu irmão, tinha o Jorginho e o Arrascaeta, por que cada um não jogou meio tempo? Porque você perde menos, cara. Aí coloca o Everton e o Alan para jogar juntos. Porra, temos o Arrascaeta e o Jorginho aí no banco, entendeu? Complicado, acho que tem que rever isso, acho que
a questão de, pô, não, a gente tem que preservar jogador. Preservar jogador é uma coisa, agora preservar o time inteiro é outra história, entendeu? O time tem que jogar. E ele mesmo foi um dos caras que disse que não ia preservar, que não ia poupar, porque jogador tem que jogar. Então, aí a resposta maior é essa. Jogador fica um tempo, poupa o jogador, 2 jogos. Quando o cara joga, ele já não está no mesmo ritmo. Por quê? Ficou muito tempo sem jogar. Imagine 4 jogadores, que é quase que a metade do time ali, entendeu? Como é que o time vai se comportar? Que nem ontem, o que estava acontecendo? Aquela primeira linha de ataque versus defesa ali do Atlético, o nosso ataque ali, tinha uma linha bem sólida, bem formada ali, que os caras iam fazer aquele primeiro combate e estava dando resultado. Até o Pedro estava num gás assim que eu nunca vi ele jogando, entendeu? Eu vi o Pedro num gás assim que o próprio Felipe Luiz estava pedindo e o cara estava dando. E aí o cara, quando ele faz o melhor dele, ele é substituído. E não teve explicação por quê. O que ele fez? Ele tirou aquela linha de 3 ali, que dava aquele primeiro combate ali, que dificultava um pouco a saída do Atlético Mineiro. Quando os caras saíram, aquela linha deixou de existir. Era cada um ia lá, dava um bote, se desse certo tudo bem, mas não tinha linha que fazia a marcação e o bote, o rebote. Entendeu? A gente não conseguia fazer, não tinha consistência naquela primeira linha, não existia uma linha. Existia jogadores que iam lá e davam o primeiro combate, entendeu? Mas só que os outros jogadores não estavam marcados. Então como é que isso vai funcionar? Não funcionava. Então o Atlético no segundo tempo começou a sair com muita facilidade, chegar lá na frente com muita facilidade. E aí a gente desfez todo o ataque também, que querendo ou não estava funcionando, entendeu? Você substituiu os 3, colocou 3 novos, entendeu? E 3 novos que você vai ver lá a configuração e até o desempenho dos caras, vai ver que não é dessa forma que se faz. Você vai lá, tira todo mundo e bota todo mundo, é 880. Não, você vai lá, tira uma peça que não está bem ou que precisa ser sacrificada ali naquele momento porque ou está com algum problema físico, ou que realmente não está desempenhando, ou que a gente precisa melhorar. Agora você não tira todo mundo, pô. Você tira todo mundo, você muda tudo, entendeu? Aí os caras botam a culpa em cima dos jogadores novos. Pô, os caras chegaram agora, mano. Eles não têm responsabilidade sobre nada. Os caras entram querendo fazer o melhor, entendeu? E às vezes o treinador até pede para o cara faça alguma coisa e aí o cara sai da característica dele para fazer uma coisa diferente. Então foi isso, a gente perdeu pra gente mesmo, não foi pro Atlético não, a gente perdeu pra gente mesmo, entendeu? Porque a partir do momento que a gente perdeu aqui no Maracanã, a gente deu a possibilidade deles jogarem do jeito que eles jogaram lá. E os caras ainda atacaram, tiveram possibilidade de fazer gols, hein? É a bola na trave, é o Rossi defendendo, entendeu? Então as coisas não são tão maravilhosas assim não para a gente se dar o luxo de dizer essa competição não é prioridade nossa. Todas as competições são prioridade. A gente precisa jogar para poder adquirir ritmo de jogo. A gente precisa jogar para poder criar um padrão de jogo, entendeu? Porque até então a gente tinha um padrão de jogo. Agora qual é o padrão de jogo que a gente tem? A nossa pressão após perda já não existe, entendeu? Eu falei, ontem a gente conseguiu acertar naquele ataque versus defesa lá, que a gente dava um sufoco na defesa do Atlético Mineiro e eles ficavam com dificuldade de sair com a bola. Mas há muito tempo a gente não está tendo isso. Porque os jogadores que tinham essas características aos poucos foram saindo, entendeu? É o que eu falo, do Michel que fazia isso, o Cebolinha que fazia isso, os caras já não estavam jogando mais, entendeu? Até o Gabigol que fazia isso também não estava mais aí. Quem estava era o Pedro, entendeu? Que não tinha essa característica, que não fazia, viu? E aí agora o Pedro agora está fazendo. E ontem ele fez até muito bem, entendeu? E aí o cara vai e tira os 3, entendeu? Quando o nosso problema não era nem ali, o nosso problema era no meio de campo. Mais uma vez o nosso meio de campo estava sem inspiração, entendeu? E a gente com jogadores no banco que podiam estar ajudando esse meio de campo. Por que você não começa com gás todo e depois você vai mesclando? Você vai tirando, vai... Faz quem já tá bem, pô. A Arrascaeta não tinha sido poupado para jogar. Tinha que botar o cara para jogar. Entendeu? E aí vai, né? E aí a gente tem que ver isso aí e reclamar sim. A gente tem que reclamar. Agora a gente não pode chegar ao ponto de dizer que o cara não tem que ser o técnico do Flamengo. Porque dos últimos técnicos que passaram aí, esse daí é o melhor, entendeu? É um cara que tem muita coisa para crescer, mas eu acho que ele tem que realmente, de vez em quando eu falo aqui,
é a questão da humildade, entendeu? Porque ele já, algumas palavras dele demonstram essa falta de humildade. Cara, eu sei o que eu estou fazendo. E a gente foi eliminado do Mundial. Então ele não sabia o que estava fazendo, porque a gente foi eliminado do Mundial. Agora a mesma coisa, né? A Copa do Brasil não é prioridade. Não é prioridade, colocou a força máxima ontem. Ué, por que a força máxima ontem se não era prioridade? Então deixasse como estava, entendeu? Deixava os caras que estavam aí antes, entendeu? Mas para tu ver como é que é incoerente o negócio. Tem que ter coerência no discurso e na prática. É isso que eu acho, é isso aí, nação. Saudações rubro-negras. Vamos agora esperar o que eles vão preparar para Campeonato Brasileiro e Libertadores, porque Libertadores, Campeonato Brasileiro e Libertadores agora é prioridade e tem que trazer título, porque se a prioridade era essa, então vamos ver o que eles vão preparar para Libertadores e Campeonato Brasileiro. Isso aí, saudações rubro-negras. Você que não é inscrito no canal, porra, passa aqui, dá tua moral também, se inscreva no canal, faça parte dessa família, chega aqui com a gente, dá tua opinião, fala aí o que você acha também, se o caminho é esse, se tá tudo certo, se não tá. E se você quer estádio, se você não quer estádio, porque o torcedor tem que dar a tua opinião. Saudações rubro-negras. Até a próxima.